Eu te perguntei se ali no início dos anos 2000 mudou a queixa humana, né, de lá pra cá, porque às vezes eu tenho uma sensação meio saudosista, assim, do passado. Eu imagino que lá nos anos 90, início dos anos 2000, a vida não era como ela é hoje e não gerava tantos transtornos como gera hoje. Pode ser só uma impressão minha, mas eu te pergunto isso pra saber se isso é verdade e se tu percebeu isso no consultório. Bom, vamos lá. Eu costumo dizer que a gente gosta dos mortos, né? A pessoa depois que morre, ela fica legal, né? O passado é sempre mais bonito. A gente embeleza o passado, né? A gente Sim. tende a olhar o passado. Cara, eu acho que o nosso sistema de saúde e de atenção à saúde mental era muito precário no início dos anos 90, né? Eu acho que a gente tem uma revolução aí de atendimento à saúde mental, principalmente no SUS, né? Com os CAPs, NAPs, enfim, né? Com todo esse sistema, com essa rede de atendimento de saúde mental. E, obviamente, isso possibilitou um acesso maior às pessoas a tratarem algumas condições. Então, a gente acha que as pessoas lá não tinham isso porque a gente viu nosso avô reclamando de tudo e sempre ranzinza e achava que o velho estava ranzinza, né? Via a avó esquecendo as coisas e achava que a velha estava caduca, né? Então a gente considerava isso como coisas relacionadas ou à personalidade do indivíduo ou ao ciclo de vida, o ciclo vital dela. E, na verdade, o que acontecia é que era uma série de condições não diagnosticadas que comprometiam a saúde pessoal a saúde mental dessas pessoas, né? Então, eu não acho que no passado a gente estava mais saudável. Não acho que hoje a gente está muito saudável também. A gente tem uma série de desafios. Mas lá atrás esses desafios existiam. A gente só não olhava para eles, né? Então, se a gente não olhava, a gente não via. Se a gente não via, a gente acha que não existia. Mas eles estavam lá, né? Ninguém criou essas doenças mentais da noite para o dia. Elas estão sendo melhor diagnosticadas. Óbvio, a gente tem condições sociais que vão implicar ou caracterizar alguns fenômenos psíquicos que podem promover o adoecimento, né? Hoje em dia nós temos algumas condições que efetivamente podem fazer com que a gente como sociedade toda tenha mais vulnerabilidade para algumas coisas, né? Então, eu acho que sim, que existe um aumento de vulnerabilidade em algumas questões que antes talvez não existiam, para algumas doenças mentais que antes não existiam, né? Mas essa é uma discussão que é muito complexa, né? Nem nos meios acadêmicos, apesar de eu não estar tão atualizado sobre essa discussão, eu acho que existe um consenso geral se nós estamos ficando mais ou menos doentes, né? Ou se, por exemplo, eu falei do autismo, né? Se você pegar no início dos anos 2000, se eu não me engano, era um caso de autismo para cada 10 mil, né? Hoje é um caso de autismo para cada 36. O que aconteceu aí? As pessoas estão nascendo mais com autismo ou o nosso diagnóstico é mais preciso, mais rápido, mais eficaz e a gente consegue intervir melhor nessa condição, né? Sim, esse é o dilema, né? Então essa é a atenção que a gente dá, né? Para não ficar fantasiando, entrando em teorias conspiratórias ou ficar fazendo ilações ou acusações sem que a gente tenha evidências claras sobre isso, né? Mas existe algum estudo, alguma evidência que mostra que o estilo de vida que a gente vive hoje é prejudicial para nós, principalmente em grandes cidades, com internet, celular o tempo inteiro? Existe, cara. Existe, sim. Mas uma coisa é um estudo. Outra coisa é você ter um conjunto de evidências que sustente aquela posição, né? Então, por exemplo, se você for procurar, você vai achar estudos para tudo, né? Se a gente faz uma revisão, se a gente faz uma meta-análise, a gente vai encontrar, inclusive, estudos com resultados divergentes, né? Então, assim, o que a gente tenta fazer é ir juntando
estudos, evidências, meta-análises suficientes para que a gente possa afirmar categoricamente, dizer, olha, viver em grandes cidades é uma condição que vai produzir tal e tal e tal condição de saúde mental, né? Agora, obviamente, eu acho que ninguém em sã consciência vai dizer que está numa cidade que, de certa forma, tem trânsito, tem violência, tem poucos espaços recreativos, tem pouca possibilidade, não é uma cidade, de certa forma, que oprime, gera estresse e pode potencialmente criar doença mental, né? Que as nossas condições a nossa doença mental está alinhada às nossas condições de vida, certo? Então, mas então quer dizer que a sociedade está produzindo mais doença mental? Isso não posso falar. Né? Porque pode ser que a gente esteja já diagnosticando melhor, mas com certeza toda doença mental é gestada dentro da sociedade, né? Então tem uma série de aspectos sociais que vão influenciar na doença mental, apesar de a doença mental também ter uma determinação genética muito importante, né? Então não dá pra gente dizer, não, por exemplo, São Paulo é uma doença São Paulo é uma cidade que adoece as pessoas. Não, algumas pessoas em São Paulo vão estar mais vulneráveis a adoecer por conta das condições da cidade, certo? Então, na verdade, quando a gente olha para a doença mental, a gente está olhando para uma condição multifatorial, que depende da relação dos genes com o ambiente, né? Então, essa combinação de genes, mais desenvolvimento, mais situações ambientais, ela digamos assim, a receita que vai estar na base das condições de doença mental. Os dois principais fatores é genética e ambiente, é isso? Não tem outra coisa além de genética e ambiente, né? E não é genética ou ambiente, é genética e ambiente, certo? Porque às vezes a gente tem uma visão muito determinista no sentido de achar que alguma coisa é genética. E existem doenças que são exclusivamente genéticas, mas elas são muito menos comuns, né? Principalmente quando a gente fala de doenças mentais, né? Agora, e geralmente são doenças neurológicas, né? Agora, a doença mental, geralmente, ela é, assim como a nossa personalidade, ela é uma combinação desses fatores genéticos sobre a ativação do ambiente, né? Então é o ambiente que sempre ativa o gene, né? Seja, por exemplo, o ambiente uterino ali durante o desenvolvimento, a diferenciação celular, seja o nosso ambiente externo, né? As pessoas que a gente convive, as coisas que a gente lê, os sons que a gente ouve, o lugar que a gente mora, o ar que a gente respira, enfim, todas essas questões.